curiosidades. Como era o professor Silvio Rodrigues, que foi um professor, nós vamos falar mais dele, mas como ele era enquanto professor na graduação, como eram as aulas dele? Excelente. Foi o melhor. Eu devo essa minha paixão pelo direito civil ao Silvio Rodrigues. Como era a didática dele? Excepcional. Você conhece o livro dele? Sim. O livro dele era aquilo lá, parece que ele decorava aquilo que estava lá. Ele era meio teatral, doutor e tal, cheio de trejeitos assim, né? Mas era um cara fascinante, um humor fino, um sujeito. Ele não gostava de bagunça na classe, depois de mim ninguém entra na classe. Ele era severo, muito justo. Não perseguia ninguém, mas, entendeu? Mas se tivesse que dar 10, ele dava 10, se tivesse que dar 1, ele dava 1. Ele não alisava, não. Ele era muito bom professor. E tem um detalhe importante, que isso a gente tem que ser grato às pessoas. Tem um fato da minha vida que me marcou muito. Naquela época já era difícil vaga no mestrado, já era difícil. Eu era muito jovem, eu tinha 25 anos, 26, que currículo que eu podia ter? Nada, né? Só que como eu tinha sido bom professor, bom aluno, ele marcou. Então, na entrevista, eu passei lá no exame de línguas, né? Eu passei em francês, que era uma língua. Naquele tempo não tinha exame eliminatório de língua. Eu passei na língua e me inscrevi com ele. Ele falou, doutor, o senhor veja que eu tenho vários alunos mais velhos que o senhor, juiz, mas o senhor foi um muito bom aluno, eu vou lhe dar essa oportunidade. E me deu a vaga. Ele não tinha muitas vagas, e me deu a vaga. Que bom. Isso me marcou, para mim foi muito importante isso, porque ele me abriu a porta. Sim. Me abriu a porta e aí o que aconteceu? Isso foi em 73. Do meu lado, eu era muito jovem, mas do meu lado quem estava do meu lado? Tereza Ancona Lopes, depois ministro, na época era juiz, ela dizia, que foi do Supremo também, que era o Sidney Sanches, muito mais velho que eu, da idade do Mourão. Deve estar vivo, mas tem mais de 90 anos. O Sidney Sanches, César Peluso, que foi ministro do Supremo, sentado do meu lado. Maria Helena Diniz e Silvio Venosa. Todo mundo ali. A Maria Diniz, da mesma idade que eu, Silvio Venosa um pouco mais velho, e os outros mais velhos, Peluso, Sidney Sanches, né? Aquele do Mackenzie, Fernando Rude Leite, filho, que já é falecido, o pai dele dava no Mackenzie, não sei se deu para Adriano, Fernando Rude Leite, não sei se... todos da mesma classe. E aí que foi a responsabilidade civil. O que aconteceu? Eu fiz um mestrado com o Silvio. Defendi a tese sobre cláusulas. Quando eu defendi minha tese, quer dizer, Silvio sabia da minha capacidade, ele terminou meu mestrado, ele não tinha mais tempo. Falei, doutor, eu estou com muita advocacia e tal, eu não vou ter tempo de orientá-lo na doutorado. Aí eu fiquei meio assim, falei, bom, quem que eu vou procurar? Me lembrei do Youssef. Então, no caso, o senhor terminou a graduação em 1970. Terminou no caso, o senhor falou que foi advogar com o professor Modesto Carvalhosa. Eu trabalhei com o Modesto Carvalhosa, um detalhe importante, durante 2 anos e meio eu trabalhei num grupo importante de São Paulo chamado Grupo Financeiro Áurea, dos irmãos Pascovitch. É um grupo muito grande, Banco Áurea de Investimento, Renome Veículos, Magazine, e houve uma intervenção do Banco Central. Quando houve a intervenção em 74, o grupo se dissolveu e eu saí. Saí, não tinha mais grupo. Advogou 4 anos. Eu fiquei 2 anos e pouco, fiquei no Grupo Áurea. Mas nessa época eu já estava, foi em 73, eu saí do Áurea em 74, e aí eu montei um escritório de advocacia em 74, junto com uma pessoa que tinha trabalhado comigo no Pinheiro Neto, que morreu faz 2 anos, chamado Paulo Roberto Murray. E ele depois foi presidente da Junta Comercial. Me convidou para montar um escritório com ele, em 74. E eu fui. Fiquei com ele 2 anos e com o cunhado dele, que era o Pedro Magalhães Padilha, que era um sujeito político e tal. Durante 2 anos fiquei com ele até 76. Só que em 76 eu fui convidado pelo Renato Ribeiro, cujo filho é presidente do Instituto, o José Horácio Ralph, do Residente Ribeiro, para trabalhar na Light. Light era canadense. Ele falou, Maluf, você quer trabalhar na Light? Manda um currículo, você tem um currículo bom, você já tem trabalhos publicados e tal. E eu mandei meu currículo lá para o Rio de Janeiro. Demorou uns 3 meses para eles aprovarem, um tal de Vicente Mendonça, e aprovaram meu currículo. E o presidente da Light, por coincidência, morava aqui nesse prédio, alugava um apartamento da minha tia no 1º andar, Antônio Galotti, irmão do ministro do Galotti, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele morava aqui nesse prédio. Mas nem fui falar nada com ele. Na verdade, o Rio de Janeiro aprovou meu currículo, eu fui trabalhar na Light. E lá já... Então, quem eu encontrei na Light? Miguel Reale,
José Frederico Marx, Dalmo Dallari, Lustosa e um professor do Marquês de Direito Administrativo chamado Hélio Helene. E tinha o Sodré, o Eurico Sodré, Azevedo Sodré. O corpo jurídico da Light era fantástico. Era a terceira melhor biblioteca de São Paulo. Primeiro era a Faculdade de Direito, segundo o Tribunal de Justiça, terceira a Light. Por quê? A Light não tinha economia. A gente falava com o Real e ele mandava comprar o Digesta ali. Não é que nem dotação de verba da USP, leva 10 anos para comprar um livro. Não, os canadenses tinham dinheiro, pô. Então a biblioteca da Light, tanto que eu escrevia meus livros lá, eu não ia à Faculdade de Direito. O senhor trabalhou 20 anos na Light. 21 anos. Light, Eletropaulo, e trabalhei com direito de desapropriação, daí minha especialidade também em direito administrativo, né? Porque eu tive que aprender muito direito administrativo, concessão, responsabilidade civil por norte, por eletropressão. Era uma área bem pesada, muitas ações de indenização. Eu tocava lá 17 advogados como chefe jurídico lá depois, no final. Nós tínhamos 78 municípios. 78. A Light, depois da Igreja Católica, era a maior proprietária de imóveis de São Paulo. Tinha uma sala na Rua Xavier Toledo, quase o tamanho dessa sala, com as escrituras da Light. Ela só comprava. Toda a Marginal Pinheiro, tudo da Light. Rio São Paulo, era um absurdo. O faturamento da Light era 300 milhões de dólares por mês. Era o maior faturamento. Ninguém faturava isso. Era um absurdo o faturamento da Light. E aí passou para o estado de São Paulo, em 79 virou Eletropaulo. Então, na realidade, eu não fiz concurso para entrar na Light, mas acabei ficando, não era funcionário público, mas como se fosse, porque acabamos... E aí comecei a conviver com o Miguel Reale. No começo, nem tanto. Eu comecei a me aproximar mais dele depois, e principalmente, aí eu já tinha saído da Light, da Eletropaulo, por ocasião da aprovação do Código Civil. Aí eu me reaproximei dele por causa do Fiusa, mas isso é uma história que eu vou contar daqui a pouco. Deixa eu primeiro contar a história do doutorado, né? Porque o mestrado eu já terminei. Antes de falar da pós-graduação, eu queria que o senhor falasse, por exemplo, do professor Alfredo Buzaide. Buzaide, brilhante. Alfredo Buzaide, brilhante. Ele preparava as aulas e ele, um dia, nunca me esqueço, que ele falou, olha, eu vou dar uma aula para vocês essa semana, eu vou estudar direito russo. Ele passou um final de semana. Olha o que era a seriedade do homem. Ele foi estudar processo civil russo. Ninguém sabia processo civil russo. Ele deu uma aula lá, fantástico. Direito processual. Ele falou, me preparei. Ele já tinha 60 e muitos anos. Já a humildade do cara. Estudou direito russo, que tinha uma biblioteca fabulosa. A biblioteca dele eu conheci lá na Aclimação. A faculdade dele deixou escapar essa biblioteca. Foi parar, isso está em Franca. Não quiseram comprar a biblioteca da família. Tinha 30 mil exemplares maravilhosos, livro anterior à imprensa. Ele tinha o espéculo judiciário daquele livro de 1200 e pouco, ele tinha o original ali. E outra coisa, no ano que, em 82, naquela época, a aposentadoria era 70 anos, ele já estava com 68 anos. E ele foi indicado, em 82, o presidente era o Figueiredo, 82. Ele foi indicado para o Supremo com 68 anos. Quiseram dar um prêmio para ele. Ele ficou um ano e meio no Supremo e se aposentou. Tanto que ele falou, eu vou me despedir de vocês. No doutorado, eu tive algo aí. E como ele era colega de turma do meu pai, muitas vezes, ele morava aqui na Rua dos Ingleses, muitas vezes, eu saí com ele da faculdade, ele falava assim, você está de carro? Não, eu estou sem carro. Então eu vou levar você. Ele me deixava aqui e depois ia para casa dele. Ele era colega de turma do meu pai. E meu pai tinha um outro colega de turma, isso é interessante, chamado Lauro Malheiros, foi desembargador, e o Lauro Malheiros era diretor da Revista dos Tribunais, junto com o Nelson Palma Travasso, Filomeno Costa, Noé Azevedo. Quando eu comecei a escrever os primeiros artigos, todos os meus trabalhos de pós-graduação, sem falsa modéstia, eram muito bons. E eu mandava para o Lauro, lá na Alameda Franca, para ver se publicava. Cláusulas, a minha tese, eu comecei a publicar um artigo, depois eu desenvolvi. E depois, o caso Fortuito e Força Maior, foi um trabalho que eu apresentei para o Silvio Rodrigues, está publicado, depois eu reescrevi e tal. O Lauro Malheiros, meu pai estava muito bem com ele, colega de turma, que meu pai estava se preparando para comemorar os 50 anos de turma no Paulistano. E meu pai teve um infarto fulminante aos 70 anos e morreu. Um mês antes dele, ele estava organizando a festa. Ele morreu, conversando comigo, teve um infarto e morreu. Bom, mas antes disso, quando ele começou a falar com o Lauro, 10 anos antes, o Lauro falou, olha César, eu vou publicar o artigo do seu filho, não é porque você é meu amigo de turma, não é, porque os trabalhos dele são muito bons.
Só que tem que ter paciência, que a RT tem fila, demora a publicar. Demorou 6, 7 meses, mas eu era um ilustre desconhecido, com 28 anos, então eu comecei a publicar. Cláusula, caso fortuito e tal. E aí eu comecei a mandar para o Rio de Janeiro. Aí, lá no Rio, não conhecia ninguém. Eu mandava e a Forense começou a publicar também. Eu falei, pô, o artigo deve ser bom, porque começaram a publicar. Eu não tinha ligação no Rio. Eu conhecia o professor Caio Mário, mas via pouco Caio Mário, né? Via em concurso. Então, é aquela história. Eu gostava de estudar. Eu gostava de estudar direito civil, é um jeito sério, entendeu? Eu tinha uma memória, graças a Deus, boa, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma memória boa, você vê que eu estou falando tudo, dados, datas. Isso me ajuda muito. Eu tenho memória fotográfica. Eu leio nota de rodapé, eu gravo. E eu ajudei demais os meus alunos de pós-graduação com bibliografia. Por isso que eu fico estressado, porque eu quase que trabalho, eu faço o trabalho junto com o aluno, porque eu morro de medo da Adriana, eu tenho medo de ver um trabalho mal apresentado, porque a responsabilidade é do orientador. Então a natureza é sábia. Quando você é mais velho, eles só te dão, você só pode orientar 4 pessoas, que eu não estou mais aguentando orientar, porque é difícil. Então o mestrado foi isso. O doutorado... E como eram essas aulas da pós-graduação? Eram parecidas com as que temos hoje? Pouca coisa mudou. Veja bem, alguns professores davam aula teóricas. Por exemplo, o Antônio Junqueira de Azevedo, no doutorado, ele dava aula teórica. Depois tinha o seminário. E o Junqueira era rígido. Eu fiz pós-graduação com ele. O meu livro Condições do Direito Civil foi um trabalho que eu apresentei para ele lá na pós-graduação. Eu dediquei até para ele, para o Dematia e para um outro professor ali, estava a primeira edição. Foi escrito em 83. Era a aula teórica e depois ele puxava bem. O Junqueira era um dos que mais puxava. Ele dava a teoria geral, ele puxava bastante. Para tirar A com... Não era fácil. Os professores eram mais fáceis. Por exemplo, o Washington, o assistente do Washington era o Paulo Carneiro Maia. Paulo Carneiro Maia, que tinha concorrido à cátedra com Limoges, com Moreiral, não conseguiu. Depois ele ficou doente, tinha tido um derrame e não conseguiu mais e não ficou. Agora, tinha professores de civil brilhantes. Walter Moraes, por exemplo. Jeito preparadíssimo, conhecia grego, conhecia latim. E não conseguiu ser titular. Ele concorreu com o Junqueira e com o Álvaro Vilaça e não conseguiu, se frustrou. Mas isso é problemas políticos da faculdade, você sabe como é que funciona. E o professor... Por exemplo, o senhor falou do professor Limoges de França. O Limoges de França... Como eram as aulas? O Limoges de França, ele não foi meu professor. Não foi meu professor nem na graduação, nem na pós-graduação. Mas eu convivi com o Limoges direto, não só na faculdade, como no Clube Paulistano. Mas eu dividi com ele a matéria. Então, aí que você falou. Você pergunta com quem que eu dividi a matéria. Assim que eu me tornei professor assistente, eu não dava aula sozinho. Eu geralmente dividia com o Pedro Paes, filho, com o Walter Moraes e com o Limoges. O Limoges começou a ter uns piques de pressão, não quis mais dar aula de graduação, ele começou a ter pressão, ele ficava nervoso e tal. Mas isso foi nos anos 80, 81, 82, 83, 84, e isso foi depois. Agora, as aulas eram teóricas, e geralmente começava às 5h15, e até a aula teórica até umas 6h30, 15 para 7. Depois tinha um intervalo de 10 minutos, aí começava o seminário. Né? Eu mudei, quando eu comecei nos anos 2000, eu mudei isso e passei a achar que não tinha que dar mais aula teórica. Eu preferia que o aluno fizesse o seminário, depois a gente fizesse, e eu achei que foi muito melhor, porque quem tem que mostrar serviço não é o aluno, o professor já passou por toda essa fase, não precisa ficar sabendo se é didático ou não é, isso aí é óbvio que é. E como eram as defesas? Elas eram muito rígidas? Muito rígidas, completamente diferente do que é hoje, completamente diferente. Como foram as suas? É o sistema lusitano, terrível, terrível. O mestrado foi difícil, doutorado não, doutorado... milagrosamente foi tranquilo. Eu tive 5 notas 9, com louvor. Doutorado foi tranquilo. Banca foi Alexandre Correia, foi acho que o Dinamarca, o Greco, não me lembro dos dois. Alexandre Correia, o Chaves, Antônio Chaves, e o CEF. A minha tese de doutorado foi transação. E o CEF falava, professor Maluf, eu não gosto de direito das obrigações, eu gosto de direito de família. Eu falei, professor José, mas eu não quero escrever sobre direito de família, eu quero saber sobre obrigação. Não, você conhece bem, então você faz. Ele confessou no dia, ele falou, olha, eu pouco orientei o professor Maluf, ele é muito capaz, o trabalho ficou muito bom, tive 5 notas 9. Agora, no mestrado, o Silvio Rodrigues foi duro comigo, ele é meu orientador, foi duro comigo, foi duro. Eu falei, mas o senhor vai ficar só... Ele pegou no meu pé,
só na parte histórica. Ah, o senhor podia ter mudado um pouco, não sei o quê, o senhor já teve muito esses textos franceses aí, podia ter feito uma paráfrase, não sei o quê, mas a tese tem 200 páginas, entendeu? E aí, aquela história da minha memória, eu falei, mas o senhor também no seu livro, o senhor faz isso que o senhor cita muito alguns. Mas eu fiz a justificativa, o senhor viu, quem está sendo arguído aqui é o senhor, não sou eu. Eu 32 anos, imagina hoje se eu iria enfrentar um professor com 10 de publicar. Então, mas eu me lembro das arguições do Fábio Comparato, era um terror. Pegava uma lata de lixo assim, falava o que eu vou fazer com a sua tese, jogava-se a tese do candidato. Era terrível. As bancas de hoje não é nada perto do E eram poucas bancas. Poucas bancas. Eram poucos que conseguiam o mestrado. O pessoal desistiu. Olha, só para você ter uma ideia, quando foram assistir o meu mestrado, muitos desistiram. O Renato Ribeiro desistiu, o Walter Seneviva desistiu. O Walter Seneviva, professor da PUC. Quando ele foi, meu concurso ficou tão famoso da violência com que o Silvio veio para cima de mim e tal, que muita gente, Deus me livre, enfrentar esse homem, não vou enfrentar esse cara, não. Entendeu? Tanto que o Paulo José da Costa, que estava assistindo lá, tinha um professor, tinha um advogado da Light, que jogava golfe com o Silvio Rodrigues no clube de campo, do Carlos Ademar de Campos, não é isso o nome dele? E aí ele foi assistir o concurso, ele não gostou nada, ele falou, Silvio, o que você faz com esse menino? Por que fazer isso? Quer dizer, o negócio... Não, porque não sei o que, ele me respondeu. Então, era assim, era complicado. Agora, é aquela história, tem coisas que me contaram, eu não estava lá, porque não era da minha geração, dizem que teve um aluno que foi defender um doutorado com o professor Alexandre Correia, o velho Alexandre Correia, foi escrever sobre Aristóteles, não sei se essa história é verdadeira, o sujeito só citava em francês, que o Alexandre viu aquele em francês, foi lá na lousa, escreveu em grego, mandou ele traduzir, ele não sabia, o senhor está reprovado, porque eu não aceito tradução francesa sobre Aristóteles, e falaram para ele, mas se você sabia que o Alexandre está na banca, escrever sobre outro autor, não é escrever sobre Aristóteles. Que conta, uma história que conta, a gente vai escutando, né, histórias da Faculdade de Direito. Então, e como o senhor entrou para a docência, já que estava como advogado, o que o levou a ser professor? Me levou o seguinte, como eu dava as aulas, o Washington Barros Monteiro, um doutorado, eu sempre dava oportunidade para os alunos, a classe era grande, tinha 50, 60 alunos, só tinha 12 aulas. Então nem todo mundo queria dar aula, tinha muitos juízes. Eu era um sujeito aplicado, e quando o Washington, quem quer? Eu falei, eu quero falar sobre tal ponto, pagamento indevido, nunca me esqueço. Eu preparava as fichinhas, naquele tempo eu não sabia de cabeça ainda, né? Minhas fichinhas e tal, estava no começo. Então, minhas fichinhas ia lá, e eu gostei. Comecei a gostar sobre casamentos nulos e anuláveis, dei uma aula sobre isso, dei aula para o Silvio Rodrigues sobre caso fortuito, do Junqueira eu dei aula sobre condições, que depois saiu o livro, entendeu? Eu tinha vocação. Aí o que aconteceu? Abriu o concurso. Em que ano? O senhor começou como professor... Docente voluntário, sem receber nada. Voluntário, que era como se fosse hoje um monitor. Sim, sem ganhar absolutamente nada. A USP depois proibiu isso com medo de ação trabalhista. Não tinha mais docente voluntário, mas entre 74 e 80, eu dei aula de 6 anos de graça, literalmente de graça. E quem eram os seus colegas docentes voluntários? O docente voluntário, Carlos Alberto Bittar, né, do departamento, e no departamento de comercial, Vera Helena Melo Franco, que estudou comigo, que foi minha colega, mais velha do que eu em idade, mas estudou comigo. Você deve ter conhecido. Foi minha professora. Brilhante, Excelente. Brilhante, você sabia. Muito boa. Então, eles eram docentes voluntários. Rodolfo Mancuso, docente voluntário. Eles eram docentes voluntários da época. Aí abriu o concurso em 79. 79 abriu o concurso, 80. Aí, o que eu fiz? Eu me inscrevi. Eu me inscrevi. Quem que se inscreveu nesse concurso? Álvaro Vilaça Azevedo, Fábio Maria de Matia, Carlos Alberto Bittar, Rui Geraldo Camargo Viana, Tereza Ancona Lopes, Araci Clabin, tinha uma moça que desistiu, e aquele professor de Direito Agrário, Sodero, o Sodero de Direito Agrário, que era bem mais velho que a gente. O que aconteceu? Eles fizeram o seguinte, em primeiro lugar eles puseram os livros docentes, o Dematia e o Álvaro Vilar. Depois puseram os doutores, o Bittar, o Geraldo e a Tereza. Depois puseram, e o Sodero. Depois puseram os médicos, para não travar, porque era outro estatuto da Faculdade de Direito, da USP, era diferente. Hoje tornou-se mais difícil, porque agora tem 15 candidatos para uma vaga. Então, naquele tempo ia se adaptando. Então, o concurso foi em novembro de 80,
outubro, e eu fui indicado, publicado dia 11 de agosto de 81, oficialmente eu me tornei professor da Faculdade de Direito. Quer dizer, durante 7 anos eu fiquei como docente voluntário. E desses professores, o senhor comentou do professor Fábio Maria Demati e da professora Araci Clabin. O senhor podia falar dos dois? Poderia. O Fábio Demati era muito amigo meu. Eu fiz 2 matérias com ele no doutorado sobre teoria da aparência. Fiz 2 vezes de teoria da aparência e eu fui assistente dele. Quando o Antônio Junqueira... Eu fiquei com o Antônio Junqueira de 74 a 77. Em 77 o Junqueira não tinha mais tempo e tal. E ele falou, Maluf, eu tenho tempo, você pode ficar comigo. Eu fui trabalhar com o Fábio Demati durante 77 a 80. Como é que funcionava o instrutor voluntário? A gente obtinha, eu tinha que pegar o visto do professor para levar para o departamento, para ser aprovado. Porque no departamento de civil, eu cheguei a ser secretário do departamento, na época que o professor Alexandre Corrêa era o chefe do departamento. E eu fazia as atas. Se pegar aquelas atas antigas, tem a minha letra ali, nos anos 81, 82. Eu era o secretário do departamento. E as reuniões eram no 2º andar do prédio histórico, era a Biblioteca Eduardo Spínola, que era onde estava o Departamento de Direito Civil. E trabalhava lá, na época, uma moça que já é falecida, a Diana. Não sei se você conheceu a Diana, que depois se aposentou. Entendeu? O marido dela era formado Luiz Antônio Matos Pimenta. O marido dela estava. E nessa época não estava ainda a Maria Lúcia Beffa ali, era outra. Era a Sara Corrêa, a diretora da biblioteca era a professora Sara Corrêa, que veio à minha casa aqui que eu vou trazer daqui a pouco, se me permitir, a fotografia do aniversário do Washington. Está todo esse pessoal aí, está o Alexandre, está a Sara, está todo mundo, entendeu? E a professora Araci Clabin, como ela? A Araci Clabin foi o seguinte, eu me lembro que no concurso dela de romano, nosso de civil, eu me lembro que ela precisava falar 40 minutos, e falou 30. Aí podia dar problema de nulidade, aí pediram para ela repetir então o que ela tinha falado, ela não tinha mais assunto para... Mas era uma professora de Direito Civil, Direito Romano? Direito Romano, elegantíssima, toda muito chique. Direito Romano durante muitos anos. Você conheceu ela? Não. Não conheceu? Ela já era mais velha, ela regulava com o professor Alexandre Corrêa de idade, ela já entrou na carreira com 55 anos. Não se deve falar de idade de mulher, mas para você se posicionar quem era quem nessa história. Eu na época tinha 32 anos, ela tinha idade da minha mãe, pô. Então não era da minha geração. Mas ela dava aula de civil e a tese dela de mestrado foi vanguarda sobre transexualismo. E o orientador dela era o Washington Barros Monteiro, um professor super tradicional. Imagina, o Washington tem que orientar uma tese sobre transexualismo. Pô, negócio complexo. E o professor Washington era rígido? O Washington, médio, diríamos médio. Ele não era tão... O Silvio era mais rígido que o Washington. O Washington era uma coisa assim, quando ele estava dando aula, tocava o sinal, ele parava na hora, no meio da frase. Então, sabe, tipo, Cena Viva era assim também. Mas ele não, ele era um centro tranquilo, ele tinha uma vida interessante, porque ele foi juiz, foi presidente do Tribunal de Alçada, e quando ele foi para o tribunal, naquele tempo tinha uma regra que não podia ter 2 irmãos no mesmo tribunal. Hoje essa regra caiu. E ele tinha um irmão que era desembargador, Rafael de Barros Monteiro. Então, quando ele foi para o tribunal, ele teve que se aposentar, porque não tinha espaço. O irmão era desembargador. Depois o irmão foi para o Supremo, Rafael de Barros Monteiro. No entanto, entre os dois, o Washington é muito mais conhecido que o Rafael por causa da obra do Washington. Mas ele teve que... que coisa incrível. Se aposentou porque o irmão era desembargador. A regra não permitia. Então ele foi advogar. Mas ele foi juiz, passou em primeiro lugar no concurso, para juiz, primeiro lugar, depois foi presidente do Tribunal de Alçada, entendeu? Sempre foi brilhante. Sempre foi brilhante. Trabalhou nos Correios, jovem, hoje está quebrado, né? Trabalhou como advogado? Trabalhou. Ou como funcionário dos Correios? Não, lá eu acho que era funcionário. Aí eu acho que ele estudava na Faculdade de Direito, ele não era de São Paulo, ele era de Areias, do Vale do Paraíba, não, ele não era de São Paulo. E a sua trajetória como docente, já concursado na faculdade, como o senhor viveu esse período de 1980 até o período que o senhor se aposentou compulsoriamente? Como eram as disciplinas? Quais disciplinas o senhor mais gostava de lecionar? Olha, eu vou ser sincero,
eu era generalista, eu não era familista, nem coisista, nada. Claro que eu tinha preferência pelo direito das coisas, todo mundo sabe disso. Tanto que a minha obra maior é direito das coisas. Eu tenho 7 livros sobre direito das coisas, né? Limitações de propriedade, cláusula, desapropriação, condomínio de ilícito, locação. O meu forte realmente era isso, mas eu dava todo o direito civil. Como o meu curso de pós-graduação é tudo. É tudo. Não tem esse negócio assim. Tanto que quando eu fui fazer, quando eu fui prestar o concurso, a segundo concurso de titular, o próprio Junqueira falou, Maluf, você escreveu sobre limitações, sai um pouco dos direitos reais. O que eu fui escrever? Inexistência na teoria das anuidades, que é um clássico, né? Você sabe que ninguém escreveu isso. Um tema dificílimo, né? Foi inexistência na teoria das anuidades. E das turmas para as quais o senhor deu aula, qual lhe marcou mais, ou algumas dessas turmas? Na graduação? Na graduação. Olha, na graduação eu tive surpresas muito agradáveis. Tive algumas desagradáveis também, mas, quer dizer, mais agradável. Eu era muito querido pelos alunos. Então é só você veja que eu não era muito adepto a formalismos. Tem professor que é formal. Eu não era formal, eu era liberal, assim. Não implicava, só não... Ele podia entrar depois batido, eu deixava entrar depois, o Silvio não deixava entrar ninguém, né? Batia a porta, não estava tão errado, porque trunca o raciocínio, fica entrando aluno, entendeu? Mas o fato é que eu tive algumas turmas muito interessantes, né? alunos que se destacaram, né? Tive alunos hoje que já são desembargadores, tenho 2 alunos que são ministros do Supremo Tribunal Federal, 2, o Dias Toffoli e Alexandre Moraes, da turma de 89, eu dava aula, eu não me lembro nessa época, se eu estava no dia, mas ano que eu dava aula, em 89, entendeu? Então esses passaram nessa época. E outros também, vários outros professores, entendeu? Que foram meus alunos, muitos assistentes, eu tive alunos, assistentes meus, entendeu? Um até recentemente falecido, esse Zé Roberto Pacheco de Francesco, dava aula comigo. Morreu agora, faz um mês e pouco, fiquei sabendo. E o Junqueira, por exemplo, eu estudei com o irmão dele no São Luís, o irmão dele, o Franklin, estudei comigo no São Luís. O Junqueira era mais velho que eu, 8 anos. Quando ele me indicou para ser assistente dele, porque ele sabia que eu era um centro estudioso, ele não ia indicar. O escritório dele era na Rua Quintino Bocaiúva, tinha escritório de advocacia. Né? Depois ele foi para Bela Sintra. Aí, depois, em 77, ele tinha uma aluna chamada Isabel Sobral, que era da Prefeitura de São Paulo, resolveu também nomeá-la como assistente dele, eu falei, então vou o seguinte, Junqueira, então você fica com a Isabel Sobral e eu vou trabalhar, eu vou ficar com o Fábio Dematia, que me convidou, tudo bem, tal, não tem problema. E aí depois, logo em seguida, foi o concurso, e aí a coisa se acomodou. Agora, eu corrigia, eu levava a sério, tinha alguns assistentes, de vez em quando, tive alguns bons assistentes, por exemplo, João Alberto Del Nero. João Alberto Del Nero era excelente, foi o melhor aluno que eu tive, porque ele era já era aluno mais velho, porque ele era formado em engenharia. Ele não gostava, ele era perito, o pai dele era desembargador, aí quando ele se formou, ele entregou o diploma para o pai e falou, agora eu vou fazer aquilo que eu quero, que era direito. Então ele fez, que o João Del Nero já deve estar com 70 anos já, até mais já. João Del Nero, professor da faculdade do nosso departamento. Exatamente. Então, esse foi um dos melhores assistentes que eu tive, o João Alberto Del Nero. Outro que trabalhou comigo muito bom, o Marco Fábio Morcello, foi meu assistente. Outro que saiu, mas não está na faculdade, mas é muito bom professor, João Aguirre. Ele era não sei, o João Aguirre é do IBDFAM, mas ele foi meu assistente. João Aguirre do Mackenzie e o Marco Fábio Morcello, nosso colega, professor do departamento. E outra coisa, a Cíntia Rosa foi a minha assistente da pós-graduação. Na USP. Exatamente, foi minha aluna. E o japonês, o Alexandre Hirata. Foi meu aluno, depois ele quis concorrer com o Gavião de Almeida, depois desistiu. Hoje ele é titular lá em Ribeirão. Mas ele era bom aluno, tanto que eu indiquei, entendeu? Tive bons alunos. E a doutora Adriana, que é a minha mulher, na pós-graduação, mas isso muito depois. Estou dizendo que isso. A Adriana já foi nos anos 2000 e pouco, quando ela fez mestrado e doutorado. Mas lá nos anos 90, entendeu? E eu era um sujeito que não faltava. Eu não faltava à aula, entendeu? Eu era cumpridor das obrigações. Não viajava para o exterior no período letivo. Hoje as pessoas viajam para o exterior todo mês, não viajavam, só nas férias, entendeu?